Bom dia, bom dia. Uma feliz terça-feira para você, dia 7 de janeiro. Estamos começando essa semana com a graça de Deus, debaixo de sua misericórdia, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Estamos nas primeiras semanas deste ano e eu espero que você esteja renovando a sua fé, a sua perseverança, a sua determinação e que você possa crer que de fato esse ano vai ser diferente, que esse ano nós vamos alcançar a graça, o amor de Deus e vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu declaro essa certeza e essa fé na sua vida. Amém? Vamos estar falando hoje sobre quem olha para trás perde velocidade. Durante muito tempo me dediquei ao esporte e por ser uma atleta profissional participei de grandes maratonas. Com isso, eu descobri que quem corre sempre olha para frente. Isso é fundamental, porque quem se vira para trás perde velocidade. Com Deus também não dá para correr olhando para trás. É necessário mirar sempre adiante. Portanto, lembre-se de que as coisas do passado não importam mais. É necessário viver o presente para chegar a um futuro glorioso. O apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Está na hora de você de olhar para o alvo, porque quem olha para trás perde não só a velocidade, mas também a direção. Talvez você ainda esteja olhando para aquilo que não deu certo, mas ouça, o seu futuro não está lá atrás, ele está adiante. Então, retome a direção e siga a corrida que Deus lhe propôs. Lembre-se de que se você perder velocidade por ter olhado para trás, poderá também perder tudo aquilo que Deus lhe preparou. Não corra esse risco. É hora de fugir das distrações e correr em direção às promessas de Deus. A frase de hoje é: olhar para trás não é opção. É interessante esse exemplo que o autor nos traz. Quando a gente olha para trás, nós perdemos a velocidade, não é mesmo? Você não deixa de correr, você não deixa de se movimentar, mas você perde a velocidade e você se distrai. Queridos, o desejo de Deus é que eu e você possamos correr a maratona que é a nossa vida, sabe? Do dia a dia do trabalho, do dia a dia na escola, do dia a dia com a família, com suas lutas do dia a dia, né, com suas questões. A nossa vida ela é uma maratona, nós estamos correndo, viajamos, entramos de férias, estamos trabalhando, ficamos doentes ou não, não importa o que aconteça, não importa qual estação, não importa qual a situação em que você está passando, mas nós estamos correndo e o interessante é que nessa corrida chamada de vida, né, que é a nossa vida, quanto mais nós olhamos para trás, nós diminuímos a velocidade. Você já parou para analisar isso? O convite de Deus hoje para as nossas vidas é justamente esse, para que nós possamos entender que é necessário continuar correndo, continuar caminhando, continuar trabalhando, continuar vivendo sem olhar para trás. Porque cada vez que nós olhamos para trás, além de perder a velocidade, como a própria devocional fala, nós nos distraímos, queridos, e assim, quanto mais distraído nós estivermos, quanto mais distante daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor pensou, planejou para as nossas vidas, mais vulneráveis nós somos a sair da rota, a sair do propósito, a sair daquilo que é o correto. Então, por isso que o trabalho do inimigo, né, do nosso adversário, é justamente esse. Qual é o trabalho de Satanás nas nossas vidas? Nos distrair, dificultar o processo. Por isso que às vezes as provas vêm e se nós não estivermos firmados em Deus, olhando para Deus, se alimentando de sua palavra,
as dificuldades, as provas, as situações que Deus muitas vezes nos permite para nos forjar e o inimigo se aproveita para nos amedrontar, se nós não estivermos tendo esse discernimento, a gente vai paralisar. Né? Pode observar um atleta, quando ele corre, ele não fica olhando para trás. Ele não fica. Ele entende que ele sabe qual é o caminho, qual é a rota, porque ele já fez aquele trajeto, ou ele já estudou o percurso, ele faz um preparo antes. E é justamente isso que nós estamos fazendo. O nosso preparo é isso aqui. São as nossas devocionais. Eu não me refiro a essa devocional em si. É o momento que você tira com Deus. É o momento que você se reserva para ouvir uma palavra, para estudar a palavra de Deus, para se alimentar espiritualmente, porque nós sabemos que o nosso corpo, a nossa vida, ela não vai permanecer se o nosso espírito não estiver alimentado, queridos. Às vezes você acha que você precisa só se alimentar, só alimentar o seu corpo. Mas se você, principalmente você que já é um cristão, tem um entendimento da palavra de Deus, você precisa entender que é o seu espírito que precisa estar alimentado. Quando a nossa mente, o nosso espírito está bem, o nosso corpo, ele responde a isso. Automaticamente a gente entende que precisa se alimentar bem, que precisa fazer atividade física, que precisa descansar. São coisas distintas que ao mesmo tempo são tudo interligados, sabe? Então, assim, até esse entendimento com o corpo, quando a gente alimenta o nosso espírito, ele vem. Então, assim, eu oro para que Deus me dê, para que Deus te dê sabedoria e disposição para você continuar caminhando, correndo, vivendo, sem olhar para trás. Porque é nessa perda de velocidade, é nessa distração que muitas vezes a gente fica olhando para trás, olhando para aquilo que não deu certo, para o que não aconteceu, para quem me deixou no meio do caminho, para quem me abandonou, para quem escolheu uma outra opção, uma outra coisa. A gente fica olhando e se perguntando o que eu poderia ter feito, por que isso aconteceu? Meu Deus, mas por que isso está acontecendo? A gente fica nessa pergunta, nesses questionamentos que nós não vamos ter resposta e é justamente isso que o diabo quer. Te distrair e te manter preso a uma situação que você não tem poder para mudar. Então, por isso que você precisa criar forças em Deus para se levantar e sair dessa posição de querer saber, de ter respostas, de querer que a coisa aconteça do seu jeito, flua como você planejou. Se você já se conhece, se você já entende quem você é, você pode perceber que muitas vezes o próprio Deus não vai responder às nossas expectativas, os nossos pedidos, os nossos desejos, porque Ele sabe que se Ele responder, nós não vamos mudar aquilo que precisamos mudar. Quantas vezes somos pessoas, um exemplo, para pessoas que são extremamente materialistas, pessoas que para estar tudo bem tem que estar ali... Eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter status, eu preciso estar bem na fita, eu preciso estar uma roupa boa, com uma aparência legal. Tem gente que só se satisfaz dessa forma. Tem gente que não entende que pode ir para um evento sem fazer uma unha, sem ajeitar um cabelo, sabe? Acha que não, que se não for, é como se fosse ser desaprovado para o mundo. Isso são coisas, são crenças limitantes que nós mesmo nos prendemos a isso. E Deus quer nos libertar disso, queridos. Ele quer nos libertar porque eu e você não podemos ser homens e mulheres espirituais que adoram ao Deus que é espiritual, presos a coisas, a conceitos, a crenças limitantes carnais. Não tem como. Não tem como. Quando Paulo ele declara essa verdade que está em Filipenses 3,14... Paulo, ele declara algo interessante no verso 13. Ele diz assim, olha, irmãos, quanto a mim, eu, Paulo, eu não julgo que eu já tenho alcançado, mas eu entendo uma coisa, né? Mas uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. E por que eu avanço? Porque eu vou prosseguir para o alvo. Qual é o alvo que Paulo tem? Que ele declarou ter? O prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Então, assim, você precisa entender que você não alcançou ainda. Mas, olha, eu já sou pastor, já sou apóstolo, já tenho o título disso, já sei, já li a Bíblia 3 vezes, não importa, queridos. A nossa vida,
A nossa vida, ela é uma eterna maratona, é uma eterna corrida para alcançar esse prêmio que Paulo declarou aqui. Então, todos nós estamos caminhando, estamos correndo. Eu aqui na minha realidade, você na sua realidade. Cada um de vocês que me escutam, vocês têm uma realidade de vida. Vocês têm uma corrida a ser feita, né? Uma maratona a ser traçada, vamos dizer assim. E para cada um, Deus deu desafios diferentes. Alguns dos desafios de vocês são dentro do seu casamento, é com os filhos, é com alguns parentes, é no trabalho, é na vida profissional, é na vida sentimental, é com amigos, é com as pessoas lá fora. Para cada um, Deus deu um chamado, um propósito, uma direção para que nós possamos nos mover mediante a sua palavra e através disso anunciar a palavra de Deus. Então o que eu quero que você saia aqui e entenda hoje é o seguinte: você está caminhando, você está correndo, amém. Não se distraia, não olhe para trás, porque isso vai fazer com que você perca a velocidade. Mas Polly, como assim perder a velocidade? Quantas vezes? Pronto, começamos um projeto de irmos para academia. É você falhar uma, duas vezes por conta da chuva, porque adoeceu. Para você voltar e retomar a ter aquele ritmo, às vezes demora, às vezes você não consegue. Tem muita gente que não consegue e acha que, e aí decreta que não vai conseguir nunca. Bate o martelo assim, isso para mim não dá. É isso que o diabo quer. É isso que o inimigo das nossas almas quer. Fazer com que eu e você acreditemos que não somos capazes, que não vamos conseguir concluir a carreira, chegar adiante, alcançar o prêmio, o alvo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, sabe? Chegar no na linha de chegada lá na eternidade. O diabo coloca na nossa mente que a gente não vai conseguir, queridos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se vista da palavra de Deus, declare a palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo diga: eu não cheguei, eu não alcancei. Então, por entender que a obra na minha vida ainda não está completa, a obra na minha casa não está completa, a obra na vida dos meus filhos não está completa, eu vou prosseguir sem olhar para trás, esquecendo o que passou e avançando, porque tem muita coisa adiante. Então, se você é alguém que tem o hábito de falar do passado, de trazer memórias do passado, de remoer doenças, de remoer situações, problemas, exercite o não falar, exercite a gratidão de declarar bênção sobre a sua vida, sobre aquilo que vai acontecer. Você não precisa acreditar, você precisa crer, você precisa fazer com fé. Tem coisas na minha vida que eu não sei se vai acontecer, mas eu declaro a palavra de Deus. Eu declaro. O Senhor diz que isso pode acontecer, então eu declaro. Agora o Senhor vai me preparar para aquilo que realmente vai acontecer na minha vida. Então não cabe a nós, queridos. O Senhor não nos chamou para estarmos atordoados, perplexos, desanimados, não. E ainda que você chegue a algum ponto da sua vida está assim, lembre-se do que o apóstolo Paulo falou. Esqueça das coisas que passou e avance, porque adiante de você tem muito mais para você conquistar do que aquilo que você perdeu. Tome posse dessa palavra, né? E eu quero fazer uma pergunta para que você possa se desafiar também, né? Quais são as coisas do passado que tem feito você perder velocidade? Como se livrar dela? Que coisas do passado você tem? Um relacionamento que não deu certo? Um filho que saiu de casa? Um trabalho que você quis muito? Uma frustração? Um trauma de infância? Todos nós temos situações, coisas e pessoas que nos feriram, tentaram nos paralisar, que mexeram com a nossa vida de uma forma não positiva. O que é? Se você conseguir pensar nisso, pense. Como é que você pode se livrar disso? Através da palavra de Deus. Somente, queridos. Só a palavra de Deus, só o poder de Deus é que nos dá, que nos ajuda, que nos impulsiona a nos libertarmos disso e fazer como Paulo falou: olha, eu vou esquecer aquilo que passou, as coisas que ficam atrás de mim, e eu vou avançar. E sabe por que Paulo chegou nessa conclusão? Porque ele entendeu que ainda não estava completo. Olha quem era o apóstolo Paulo.
Então, o problema é que nós, cristãos, e quem não é cristão, não importa aqui, muitas vezes a gente acha que porque hoje a gente já consegue perdoar, já está pronto. Porque eu consigo ofertar, já está pronto. Porque eu tenho um coração bom que eu não desejo mal, já está pronto. Não estamos prontos. Não estamos perfeitos, não concluímos nada. A nossa vida, a nossa maratona, ela só vai concluir quando nós chegarmos na eternidade. Então, tome posse da palavra do Senhor Deus. Não fique preso, não paralise e não olhe para trás, porque o Senhor te quer veloz e não perdendo a velocidade. Amém? Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira abençoada para você. Fica com Deus.